Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. E vamos meditar nela por alguns minutos esta noite. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. O versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu vou ler uma terceira vez. Eu gostaria que você repetisse, por favor, em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus, repita, irmãos. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. A nossa palavra nesta noite, nós vamos começar aqui em João capítulo 14. No versículo de número 6, Jesus está se apresentando como o caminho, aquele que dá a direção, aquele que orienta para onde nós devemos ir. Todas as decisões da vida do cristão, da vida do crente, ela tem que ter Jesus na frente. Se você vai fazer uma compra de uma casa, de um imóvel, você tem que orar antes, colocar a Jesus, apresentar a Jesus. Se você vai realizar um grande projeto na sua vida, você deve fazer uma oração antes e apresentar a Jesus. Tudo que você faz na sua vida, você deve apresentar a Jesus, porque é Jesus que dá a direção. Se as coisas estiverem dando errado, estiver passando por algum problema, Jesus também entra na oração: Senhor, me livra, me ajuda, me dá a resposta, eu preciso da tua presença. Jesus, meu irmão, quando fala que ele está no caminho, quer dizer, ele está nos acompanhando, ele está nos dando a direção, ele está sendo conosco. O texto fala que ele é a verdade, nele não há mentira. Como é que nós descobrimos a verdade de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia para ler, lá está a verdade de Deus. Vamos ler agora no capítulo de número 8, ainda de João. Nós lemos o capítulo 14, nós vamos ler agora o capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a palavra do versículo de número 12. João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse assim: Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando a pessoa ela não é de Jesus, ela anda em trevas, porque tudo que ela faz, ela não faz de acordo com a palavra de Deus. A expressão aqui trevas quer dizer uma vida sem Deus, uma vida distante de Deus, uma vida sem estar nos caminhos de Deus. A palavra do Senhor está demonstrando aqui nesta noite em João capítulo 8. Primeiro no capítulo 14 ele fala que ele é o caminho, aquele que nos dá a direção, é aquele que nos acompanha, é aquele que está conosco. E aqui no capítulo 8 ele mostra ser a luz no meio das trevas. Aqui dá duas promessas de Jesus para nós. Primeiro, nunca nos abandonaria, Jesus nunca te abandonará. Segundo, ele sempre estará com você te orientando. A luz brilha sobre as trevas, a luz traz a claridade, a luz quer dizer a resposta de Deus. A resposta de Deus, eu posso falar da oração. Quando você ora, quando você fala com Deus, quando você clama, quando você busca, você recebe a resposta de Deus pela oração. Então cada oração
mais, no nome de Jesus, orando com fé, clamando com fé, sempre vai ter uma resposta. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Vamos ler um pouco mais à frente, lá perto do livro de Hebreus. Eu vou falar assim para ficar mais fácil de achar. Nós vamos ler um pequeno livro chamado Tito. Se você achar Tessalonicenses, você passa. Aí você acha Timóteo. Depois do livro de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, vai ter um pequeno livro chamado Tito. Está do lado de um pequeno livro também chamado Filemão. Está do lado de Hebreus. Está entre Hebreus e Timóteo. Tito, capítulo de número 3. Livro de Tito, capítulo de número 3. Por isso que eu falo que é interessante, irmãos, ler a Bíblia. Talvez tenha gente que nem sabia que existia o livro de Tito. E muito menos o livro de Filemão. Qualquer dia eu vou pregar o livro de Filemão, que é um livro tão pequenininho, só tem 25 versículos. E como o Nilo falou aqui para mim, né, que eu gosto muito de ler, é um livro tão pequeno que dá para a gente ler ele um culto inteiro, esse livro de Filemão. Eu já preguei eu já preguei 2 João inteiro, 3 João inteiro, eu já preguei o livro de João Batista inteiro, Filemão eu já preguei também. Não estou falando aqui, estou falando em outras igrejas, em outros lugares. Esses livros pequenos da Bíblia, já preguei o livro de Colossenses, já preguei o livro de 2 Pedro, estou falando livros que eu já preguei inteiro, até o livro de Apocalipse eu já preguei inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque estudar a Bíblia é bom demais. Tito capítulo 3, vocês vão achar? Bem? Versículo de número 7, esse versículo é muito lindo. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Jesus, primeiro, ele fala que ele é o caminho. Segundo, ele é a nossa luz que nos dá a direção. Terceiro, agora ele fala que é a nossa esperança. Glória a Deus. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esperança da vida eterna. Aqui está falando do futuro, da vida eterna, da salvação, do céu. Mas nós sabemos que enquanto não chegamos lá, hoje estamos vivendo a presença de Deus aqui também. Hoje nós temos esperança, hoje nós temos paz, hoje nós temos Deus, hoje nós temos Jesus, que é a nossa esperança. Esperança que vem do verbo esperar. O que você está esperando? Você está esperando coisas ruins acontecerem, como o mundo está esperando? O mundo aí está esperando a pandemia destruir a terra, uma nova pandemia, como o Bill Gates falou, né? O mundo está esperando coisas ruins acontecerem, coisas piores acontecerem. E tem até crente que diz assim: vai acontecer coisa pior, eu não posso fazer nada. Não, meu irmão, para o cristão não vai acontecer coisas ruins. Primeiro, o que está acontecendo no mundo é cumprimento da palavra, isso é inevitável. Mas o crente não espera coisas ruins, ele espera coisas que vêm do céu para abençoar. Não espere o pior, espere sempre o melhor para a tua vida, amém? Não espere a luta, não espere o problema, não seja negativista, espere o melhor, espere Deus, espere a bênção, espere Jesus te dar vitória, espere no Senhor. Eu espero para este ano coisas boas. Ou você acha que eu estou pensando: não, o ano de 2022 vai ser terrível, o ano de 2022 vai ter mais morte que o ano passado? Está amarrada essa palavra em nome de Jesus. Este ano será uma bênção para a glória de Deus. E por que eu falo será e não é? Porque ainda está sendo. Nós estamos ainda no começo do ano, será até o final. Até o final do ano, repita comigo: este ano é uma bênção, e também será uma bênção. É uma bênção porque estamos vivendo hoje as bênçãos de Deus, e será uma bênção porque até o fim do ano o
Vamos até o Salmo 146. Salmo 146. Aleluia. Salmo 146. Glória a Deus. Agora vamos ficar só em Salmo. Nós vamos ler 2 versículos de Salmo e um depois de Jeremias. Vamos ler primeiro 2 versículos aqui em Salmos. Salmo 146. O versículo 5. Salmo 146, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Amém? Então não é a esperança de esperar o problema acontecer, esperar a luta acontecer, esperar um novo vir, falar uma pandemia, não. É esperar em Deus. E de Deus tem alguma coisa ruim? Se Deus havia alguma coisa má para nós, Deus nunca vai enviar malefícios para os seus filhos. Ele só vai enviar benefícios para nós. Amém? Só vai enviar coisa boa para você. Se você andar com Ele, Ele andará com você. Ele te abençoará pelo poder dele. Aleluia. A palavra bem-aventurado, em algumas traduções da Bíblia, como na King James, acho que ninguém tem essa tradução na Bíblia, ela substitui a palavra bem-aventurado por felizes. E na tradução original coloca felizes, né? Então nós poderíamos ler assim o versículo, ó. Felizes aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Auxílio é aquele que o ajuda, é o ajudador. Cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Você é feliz porque o Deus que nós servimos, Ele está contigo para te ajudar a todo tempo. Ele é o Deus que te ama. Vamos ler o capítulo 42 agora, ainda de Salmo, penúltimo versículo que eu leio para nós orarmos. Salmo capítulo 42. Glória a Deus. Salmo capítulo 42. Nós vamos ler capítulo 42, o versículo 11, que diz assim. Essa palavra é para você. Talvez está preocupado com alguma coisa na sua vida. Salmo 42, versículo 11, está escrito assim: Porque está abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Porque está abatido a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus. Não se entregue para a tristeza, não se entregue para a depressão, não se entregue para a angústia, não entregue a vida e fala, não tem mais jeito, tudo está acabado, é só esperar a morte, eu quero que Jesus me leve logo. Não, a tua vida é muito importante, não é o tempo de morrer agora, não. Você ainda tem muito para viver, você ainda tem muito para sorrir, você ainda tem muito para se alegrar, você ainda tem muito para Deus te abençoar, você ainda tem muito para conquistar. Não é o tempo de parar agora. Não pense em morte, pense em vida, pense em Deus, pense no Senhor que te ama. Porque tem gente que pensa na morte, pensa que tudo acabado, eu quero desistir da minha vida. Não. Se for para desistir, desista de ser fraco. Se for para desistir, desista de querer desistir. Isso é uma filosofia agora. Desista de desistir. Seja forte na presença do Senhor, não se abate. Vamos ler Jeremias capítulo 29, um pouco mais à frente. Você passa Salmos, passa Provérbios, passa Eclesiastes, passa Isaías e aí vem o livro de Jeremias. O último versículo que eu leio nesta noite, Jeremias capítulo de número 29. Eu até preguei esse versículo semana passada. Eu lembro que eu falei isso semana passada. Jeremias capítulo 29. Glória a Deus. Versículo 11. Ministrei isso na semana passada. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você pensa vai se realizar. Se você pensa coisas boas, se você busca coisas boas, se você corre atrás de coisas boas você alcança. Mas se você é uma pessoa negativista, uma pessoa que vê só o lado ruim da coisa, que só espera o ruim, vai colher coisas ruins. Eu poderia falar aqui, por exemplo, do livro de Jó. Jó, ele tinha muitas qualidades, mas sabia que Jó também tinha defeito? Na Bíblia Sagrada é tão maravilhoso que a Bíblia não esconde o erro de ninguém, não esconde o erro dos homens de Deus. Eu poderia mostrar erro de Davi, eu poderia mostrar erros de Salomão, eu poderia mostrar erros de Paulo, eu poderia mostrar erros em qualquer um da Bíblia, menos em Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus não tinha erro, não tinha pecado, nunca pecou. Só Jesus que você não vai encontrar nunca erro, nos demais você pode encontrar. Vamos ler Jó, já que eu falei que Jó também tinha erros. Jó está antes do livro de Salmo. Se eu não me engano, eu acho que é o capítulo 2. Se não for o capítulo 2, é o capítulo 1. Deixe-me ver. Jó, capítulo. Vamos ler Jó, capítulo de número. Vamos ler capítulo de número 1, versículo. Isso é capítulo 3. Eu falei capítulo 1, mas é capítulo 3. Jó, capítulo 3, versículo de número 25. Diz assim: Jó, capítulo 3, versículo 25. Está escrito assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. O que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jó esperava o ruim. Jó era uma pessoa pessimista. O que eu temia me aconteceu, o que eu esperava aconteceu. Irmão, se você espera coisas ruins vão acontecer. Mas isso não pode acontecer não. Irmão, a palavra tem poder. Se você fica reclamando, se você fica xingando, se você fica murmurando, se você fica só falando coisas ruins, você pode esperar coisas boas. Irmãos, você pode esperar coisas boas se da sua boca sair coisas boas. As atitudes vão condizer aquilo que nós vamos receber, mas as palavras também demonstram as atitudes, porque a própria Bíblia fala que a boca ela fala o que está cheio do coração. Se o coração da pessoa está cheio de maldade, as suas palavras serão palavras más. Se a pessoa ela está cheia de malícia, cheia de imundícia, cheia de coisa de podridão, as suas palavras demonstrarão isso. Mas se a pessoa ela é uma bênção, ela é de Deus, ela é serva e serva do Senhor, as suas palavras vão demonstrar fé e esperança, igual foi com Abraão, que os irmãos devem lembrar que eu preguei em Romanos capítulo 4. Abraão, ele esperava, ele orava e ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, diz a Bíblia. Da boca de Abraão não saiu murmuração. Os irmãos não estavam conosco, só estava o Paulinho na semana passada, que nós estávamos lá na chácara, ouvindo um testemunho de um irmão, que ele contando a experiência da vida dele, o Paulinho deve lembrar disso, e aí no testemunho fala muito da mãe dele, que ele foi para o hospital, ele estava desenganado pelo médico, ele ia morrer, o médico falou para a mãe dele que ele ia morrer, e a mãe dele falou: não vai morrer não, meu Deus vai dar vitória. Ele estava diante da morte, ele ia esperar a morte, não tinha jeito para o caso dele, mas a mãe dele orava com fé, era com fé, e ainda desmentiu o médico. Ele falou: meu filho não vai morrer, ele vai ver, porque ele é a promessa de Deus. O Paulo também está nos ouvindo. Eu não vou colocar o testemunho todo não, porque ele é muito longo, mas é só você procurar. Aqui eu não lembro, acho que é Salomão Santos, testemunho de Salomão Santos. Joga lá no YouTube que você vai encontrar, testemunho de Salomão Santos. E ele fala muito da mãe dele, que a mãe
Irmão, diante do seu problema, nunca joga a palavra negativa. Não vai dar certo, não vai acontecer. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Pelo menos tente. Se você vê que algo talvez não vai dar certo, não vai se realizar, pelo menos faça o seu melhor e tente. Mas não se entregue à derrota, não se entregue ao fracasso, porque os fracassados fracassam, mas os vitoriosos vencem. Aí também está óbvio, né? A pessoa fracassada, a tendência dela é parar, é desistir. Mas a pessoa que quer vencer, ela vai correr atrás, ela vai seguir o seu objetivo até vencer. O texto fala isso. Jó, ele era um homem pessimista, mas depois Jó aprendeu com Deus. Depois Jó aprendeu que o caminho para a vitória era o caminho de buscar. E a Bíblia vai dizer que Jó orou, Jó começou a orar, Jó começou a buscar. Só para finalizar a palavra, finalizar no último capítulo de Jó, que é o capítulo 42. Jó, capítulo 42. Vamos ler o versículo, vamos ler capítulo 22. Ao invés de ler o 42, que eu já li várias vezes aqui no culto, vamos ler o 22. Porque no capítulo 3 que nós lemos agora, mostra um Jó negativista, pessimista, com visão de derrota. Mas olha agora o Jó com esperança no Senhor no capítulo 22. Jó, capítulo 22, versículo 21. Veja que versículo lindo. É o último versículo que eu dei para nós orarmos. Jó, capítulo 22, versículo 21 diz assim: une-te, pois, a Ele. Unir-se a quem? A Deus. Une-te, pois, a Ele e tem paz. Quem se une com Deus tem paz. Assim te sobrevirá o bem. Aleluia. Una-se a Deus e você terá paz e você terá o bem. Vá até Deus, busque a Deus e você terá bênçãos. Fique firme na fé, busque a Deus e a sua vida será uma vida vitoriosa. Una-te a Deus e você terá o bem do Senhor. O bem é a sua bênção, o bem é o que você busca, o bem é o que você está esperando do Senhor. Se você se unir a Ele, repreender as palavras negativas, o pensamento de derrota e só usar a fé, só buscar a Deus, a vitória já é tua em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Amém? Fique de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que ouviu essa palavra, procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Jesus está voltando. Se você está afastado do Senhor, volte ainda hoje. Jesus te espera e te ama demais. Deus te abençoe.